Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Laranja Mecânica do Anthony Burgess, que até o momento dessa releitura eu achava que tinha lido numa versão reduzida e na verdade tinha mesmo. Eu achava que o que eu tinha lido era uma versão adaptada. Sabe aqueles livros de escola de idiomas, né, que são aqueles livros fininhos em que você sabe que essa história aqui vai ser contada com 500 palavras ou qualquer coisa do tipo, né, que a gente chama de readers. Mas não, na verdade eu tinha lido o livro original, entre aspas, digamos assim. Eu li a versão americana, que não traz o último capítulo desse livro. Esse livro aqui tem, então, originalmente, 21 capítulos, ou seja, né, o livro vai acompanhar, então, o período de maturidade desse personagem principal dessa história, que é o Alex, né, que a gente conhece mais pela figura icônica, né, por causa do filme do Kubrick, né? Vou mostrar aqui uma fotinha deles pra vocês darem uma olhadinha. Acho que mesmo quem nunca viu o filme do Laranja Mecânica reconhece esse personagem. Mas tá, assim que eu terminei a leitura do livro, eu revi o filme. Eu gosto muito desse filme, apesar dele ser um filme muito diferente, gente. Ele é um filme que tem uma cara de peça de teatro. Então se você vir, assim, se você prestar atenção aos cenários, a forma como os personagens falam, né? E eu tenho a impressão de que o Kubrick pegou isso, né, pro filme dele, se baseando numa das características deste livro aqui, que é trazer uma linguagem meio que shakespeariana, tá? Então você vai ter aqui momentos em que os personagens vão falar coisas do tipo: ó, senhor, fizeste boa viagem, coisas desse tipo. Essa linguagem shakespeariana, o Burgess vai misturar então com uma gíria dessa turma aqui de adolescentes rebeldes, né, que eu já vou comentar com vocês sobre eles, enfim. Ele vai misturar então essa linguagem shakespeariana com o que ele vai chamar de nadsat, que é, então, um linguajar todo diferente, que o autor vai mostrar pra gente como sendo, então, o linguajar desse grupo de adolescentes totalmente da pá virada, gente. Eles são, assim, rebeldes não no sentido de que, brigam com a mãe, não é isso, não. O negócio é feio. Eles passam o dia tomando o tal do moloco, que é, na verdade, uma mistura de leite com uma droga sintética qualquer aí, que eu já me esqueci o nome. E à noite, esse bando aí de garotos saem pelas ruas cometendo atos do que eles vão chamar aqui no livro de ultraviolência. E assim, gente, levem a sério o termo ultraviolência. Eles não vão simplesmente fazer gracinhas com mendigos na rua. Não, eles vão espancar um mendigo velhinho na rua. Eles vão estuprar garotinhas de 10 anos de idade. Então o livro, nesse sentido, ele é muito mais pesado do que o filme, eu diria. Apesar de que o filme tem aquela coisa visual, mas enfim, o livro também tem. Ele vai trazer algumas imagens assim que é impossível você não imaginar e não relacionar com a violência urbana dos dias de hoje. Só que é tudo tão exagerado, é uma alegoria tão grande, tanto o livro quanto o filme, que não tem como a gente levar a sério. Em alguns momentos você vai se pegar rindo de algumas coisas que essas pessoas vão fazer. É lógico que tem uns momentos assim que, enfim, não tenho o que dizer, né? São realmente muito exagerados e preferiria não ter visto aquilo ou não ter lido aquele momento, mas enfim, tudo faz parte de um plano maior, bolado então pelo autor do livro. O Kubrick, antes de produzir o filme, ele tinha lido apenas a versão americana, ou seja, o filme termina no capítulo 20 desse livro. Então, na verdade, tanto vai fazer pra você aí a ordem que você vai ver o filme ou ler o livro, tanto faz mesmo, gente. Eu já tinha assistido esse filme várias vezes antes de ter lido o livro, e agora, então, da releitura, eu já tinha visto mais algumas vezes também. Filmes do Kubrick eu acabo sempre revendo. Mas tá, o que eu tô querendo dizer é que, apesar de você aí, que nunca leu esse livro, que está interessado em lê-lo, sentir uma certa repulsa por ele por causa dessa violência exacerbada, né, dessa ultraviolência, não precisa ficar assim, não precisa se assustar, pode ler o livro com a maior tranquilidade do mundo, porque você também vai entrar aqui na pegada do livro e no fim das contas você vai perceber a genialidade por trás desse livro também. Apesar de que, se você pegar uma edição como essa aqui, que é uma edição comemorativa de 50 anos, ou mesmo se você ler uma edição simples e procurar esses textos na internet, que eu acho que não devem ser tão difíceis de encontrar, você vai ler então alguns textos escritos pelo próprio autor sobre o livro e ele vai dizer várias e várias vezes que este aqui não é o livro preferido dele. E que quando ele escreveu esse livro, ele não ficou pensando em 1001 coisas por trás das entrelinhas deste livro, não. Ele escreveu este livro aqui, na verdade, meio que correndo, porque um belo dia, quando ele ainda era um jovem escritor, ele foi diagnosticado com um câncer e ele teria então super pouco tempo de vida, mas esse diagnóstico não foi verdadeiro, tanto é que ele viveu mais de 40 anos depois do dia em que ele foi ao médico. Mas tá, então ele sabia que ele ia morrer e de qualquer forma ele achou melhor então deixar vários livros escritos, vários livros prontos para que a esposa dele tivesse então um ganha-pão depois da partida, né, dele.
Mas enfim, que bom que o diagnóstico foi errado, né, e que ele conseguiu viver mais bastante tempo, escreveu vários outros livros que eu não conheço. Se você aí conhece outros escritos do Anthony Burgess, deixa um comentário pra mim lá embaixo, me conta qual você gostou mais, enfim, você pode me indicar alguns livros dele, além da Laranja Mecânica, que não é nem de longe um dos livros preferidos dele. Então, o grande valor desse livro foi dado a ele pelos seus leitores. Como eu já disse pra vocês, os fatos narrados aqui neste livro, eles são muito semelhantes ao que a gente vê nos jornais, por exemplo. Então, mesmo essa história tendo assim um ar meio futurístico, né? Esse livro foi escrito em 1962. Aliás, foi escrito em 61 e publicado em 62. Mesmo esse ar futurístico, né, que o autor deu pra sua obra, não tá muito longe do que a gente vê por aí, não. Infelizmente. Mas esse livro aqui não é só um livro que vai mostrar, então, a violência gerada por esse grupo de adolescentes. Um belo dia, o Alex vai ser traído pelos seus colegas de grupo e ele vai ser preso, vai pra cadeia. Ele foi sentenciado a 14 anos, só que aí um belo dia ele fica sabendo de um tratamento X que pode ser a solução dos seus problemas. É um tratamento chamado Método Ludovico, né? E aparentemente apenas com algumas sessões deste método X aí ele já poderia ser reintegrado à sociedade. Então ele aceita, óbvio que ele aceita, e esse tratamento Ludovico, digamos assim, ele vai consistir em lavagem cerebral por meio de imagens. E essas imagens que ele vai assistir ao longo dessas sessões, né, de tratamento, são imagens de ultraviolência. Então tudo aquilo que ele praticava, ele vai passar a assistir então nessas cenas. Misturado também com cenas da Segunda Guerra Mundial, além de cenas de sexo violento e cenas de violência contra crianças, animais, enfim. Tudo isso regado a uma trilha sonora daquilo que ele mais gostava de ouvir, né? Porque sim, ele, além de ser esse adolescente todo problemático, ele também era capaz de apreciar a arte, veja só vocês. Então o tipo de música preferida dele é a música clássica. Então essas cenas que ele é obrigado a assistir durante esse tratamento, e quando eu digo que ele é obrigado a assistir essas cenas, eu estou falando literalmente, tá? Eles chegam a grampear os olhos do garoto, né? Pra que ele nem pense em fechar os olhos durante as imagens que ele precisa assistir. Isso dá uma aflição terrível, tanto no livro quanto no filme, mas no filme mesmo a gente vê uma pessoa pingando colírio nos olhos dele ao longo dessas sessões, então não é tão horrível assim. Ah tá, é horrível sim, mas enfim. Então o que que acontece? Depois dessas sessões de tratamento, ele passa a repudiar aquilo que ele praticava anteriormente. E além dele perder o comportamento violento dele, ele vai também perder o gosto. Na verdade, não é que ele perde o gosto, mas assim que ele começa a ouvir música clássica de novo, todas aquelas imagens vão, né, ressurgir na mente dele. Então ele não vai mais conseguir ouvir música clássica, ele não vai mais conseguir fazer sexo sem se lembrar daquelas imagens horrorosas. E é dessa forma que ele é libertado, ele volta pra sociedade. E eu não vou contar mais nada do livro, porque assim, não são tudo flores. Ele não vai voltar e vai dar tudo certo. Muito pelo contrário. Esse Alex bonzinho que sai do reformatório, ele vai entrar em contato direto com a outra violência que ele praticava. Então você pode, de certa forma, imaginar que ele teve o castigo que mereceu. E eu vou fazer um comentário que eu juro que não é spoiler, sobre o último capítulo, né? Aquele que foi retirado da edição americana. No finalzinho do livro, a gente tem um Alex recuperado, de certa forma. Um Alex mais humanizado e mais preparado, sim, para encarar a vida. Só que a grande discussão que esse livro vai trazer pra gente é a de que, mas espera lá, será mesmo que essa pessoa que está se sentindo agora apta, né, a transitar pela sociedade, a viver uma vida digna e etc., a partir de um tratamento pelo qual ela foi submetida e ele não tinha muitas informações. Quando ele, né, resolve participar do tratamento Ludovico, ele na verdade não sabe onde ele está pisando, ele não sabe exatamente o que vai ser feito com ele, enfim, o Estado impõe aquela cura pra ele e é isso aí. Então até que ponto essas jovens serem moldados pela sociedade é realmente uma coisa boa? Onde é que entra o livre-arbítrio? E onde é que entra as escolhas que, né, o ser humano pode fazer por si mesmo? Será mesmo que para você ser um cidadão padrão você tem que passar pela lavagem cerebral do Estado? Por esses comentários que eu acabei de fazer com você já deve ter notado que esse livro aqui se trata de uma distopia, né? Já falei que ele é uma história futurística, né? Que você tem essa sociedade totalmente controlada pelo Estado, apesar de você ter aí, né, esses guris que, né, estão totalmente fora da curva, praticando atos de ultraviolência e tudo mais. Mas a questão das aparências conta muito, então, nessa sociedade distópica que o Burgess criou. Então é isso. Sendo ou não a intenção do autor ter criado uma obra que gerasse tanta discussão, esse é um daqueles livros que você precisa ler para tirar suas próprias conclusões. Não adianta ficar aqui contando para vocês o quão sensacional é esse livro, o quão diferente ele é. Você vai precisar experimentar por si só. E esse livro ele vai estar cheio do que a gente chama de easter eggs, né? Algumas surpresinhas, alguns detalhezinhos que vão passar despercebidos
percebidos, né, pelo leitor desavisado. Então, por exemplo, o nome do personagem principal, né, Alex, se você for levar para o latim, você vai ver que Alex quer dizer sem lei. Essa gíria, né, essa linguagem Nadsat, criada pelo autor do livro também, ela vai trazer gírias que os jovens da Inglaterra dos anos 60, né, que foi onde esse livro é escrito, né, Anthony Burgess é britânico, misturado também com algumas palavras do russo. Por que será, hein? Enfim, leia o livro, desculpa, tá? É isso então, gente. Fica a dica para vocês de um livro imperdível. Eu acho que muita gente já mostrou essa edição aqui na internet, você já deve tê-la visto em diversos canais, mas enfim, essa edição traz uma luva, tá? E a capa dura dela é simplesmente espetacular. Você vai ter aqui então o desenho de uma laranja mecânica. Assim, e a gente vai ficar sabendo também na leitura do livro que a explicação para o título do livro seria o seguinte: você tem então esta laranja, que é uma coisa orgânica, nenhuma laranja é igual a outra, e você tem então essa questão do mecanismo. Tudo que age de forma mecânica foi pré-estabelecido por alguém, certo? Qualquer máquina foi programada por alguém que a criou, não é mesmo? Então o próprio Alex da história é uma laranja mecânica, além do time da Holanda também. Mas tá, na primeira capa você tem aqui o ano em que o livro foi escrito e aqui atrás 2012, que foi o ano em que o livro fez 50 anos então. Essa edição ainda é fácil de ser encontrada nas livrarias e essa edição vai trazer também alguns desenhos, né, algumas ilustrações feitas pelo, deixa eu encontrar uma aqui para mostrar para vocês, pelo Dave McKean. Sim, aquele cara que faz as capas do Sandman e parceiro do Neil Gaiman em várias empreitadas aí. Algumas ilustrações do Angeli também, que é aquele cartunista brasileiro. Eu me lembro do Angeli na revista Mad, gente. E tem também ilustrações de uma pessoa que eu não conhecia, que é um rapaz chamado Oscar Grillo. Ele é de algum país da América Latina que agora eu não estou me lembrando. Tá aqui uma ilustração do Grillo. Além dessas ilustrações, vocês podem ver que eu deixei marcadinho aqui com um post-it a parte do livro que traz pra gente, então, um glossário. Eu vi muita gente dizendo que a intenção do autor é que não houvesse glossários, e realmente, ele diz isso aqui num dos textos dele, né? Que a graça é você ir acompanhando a história, meio que sem entender direito no primeiro momento aquilo que está sendo falado, e aos poucos você ir, né, mergulhando na leitura. Só que o que acontece? Chega uma hora que você tá vendo uma palavra 1000 vezes e você não sabe o que quer dizer aquela palavra e você, né, oh meu Deus, eu fico curiosa. Então eu voltei algumas vezes ao glossário para poder acompanhar direitinho. São cerca de 200 verbetes, tá? Que vão aparecer durante o livro todo. Conheço algumas pessoas que não gostaram de ler o livro, desistiram logo no primeiro capítulo porque acharam um saco acompanhar essa linguagem. Mas não faça isso, insista um pouquinho e se não estiver dando certo, você pode, ir lá no finalzinho do livro ler o glossário. E é isso, minha gente. Esse aqui foi, se eu não me engano, o 6º livro retirado da minha latinha de livros por ler, né, da minha TBR. Próxima vez que eu for a São Paulo, eu vou tirar, então, o próximo livro que será lido ali da minha TBR. Vocês sabem que eu acabo deixando a minha latinha por lá, porque a maioria dos meus livros estão lá em São Paulo ainda. E é isso, eu tô bem curiosa pra saber qual vai ser, então, o próximo livro da latinha. Esse livro aqui tá também no desafio dos livros da Rory Gilmore. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link lá embaixo também. E é isso, fica a dica pra vocês então de um livro espetacular, de um filme muito bom. Esqueci de comentar com vocês que no livro os personagens são adolescentezinhos e no filme a gente sabe que o ator principal que interpreta, então o Alex, tinha na verdade já 28 anos. E eu acho que foi uma escolha bacana do diretor do filme, né? Aumentar um pouquinho a faixa etária ali dos drugs, ou seja, dos amiguinhos ali do grupo. E o maior alívio, né, depois que você lê esse livro e vai ver o filme de novo, é perceber que o Kubrick aumentou também a faixa etária das moças que vão, né, enfim, ser estupradas pelo Alex. É chocante também, mas é levemente menos chocante. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Enfim, é isso. Livro imperdível, filme tão imperdível quanto. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!